Nós precisamos compreender que, estando na presença de Deus, nós estamos na presença daquele que é completo em tudo, e nele não há falta nenhuma. Quando nós lemos o livro de Isaías, nós nos surpreendemos com a realidade e o poder de Cristo, de Deus, do Espírito Santo. Precisamos meditar muito, orar muito e sermos agradecidos, pois em Cristo nós deixamos de ser juízes. Em Cristo nós deixamos de ser legisladores. Nós deixamos de reinar por nós mesmos. O terrível do velho homem é que ele se julga juiz das causas. Legislador, isto é, cria suas próprias leis mentais. E também reina, isto é, quer dominar através da sua própria palavra. Quando nós somos feitos novo homem por meio da fé em Jesus Cristo, então nos recordamos do velho homem que fomos, ou que existia antes de conhecermos a verdade, de conhecermos o Espírito, de conhecermos o Senhor. Quando nós lemos Isaías 33, primeiramente se fala daquele que habita com fogo devorador, que é o Espírito de Deus. Em seguida, fala da realidade desta habitação. Então, no versículo 22, diz assim: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. O orgulho e o ego humano faz de nós mesmos juízes. E somos ansiosos e ficamos muito ocupados com as coisas que os outros fazem, com o pecado e com as coisas que há no mundo. Precisamos compreender que na igreja, em Israel ou no Israel de Deus, o Senhor é o juiz. Veja que diz exatamente nosso. Portanto, o mesmo juiz que é meu e que está sobre mim, está sobre os outros. Deus é o único juiz justo. Portanto, devemos fugir de todo julgamento nosso. O que é julgar? É ficar a examinar o erro dos outros. Julgar é uma palavra que nos leva a exame. Julgar é examinar. Portanto, devemos ser como os filhos de Noé, que ao ver o pai bêbado e nu na tenda, o cobrem com o manto. De nossa parte, nós devemos cuidar de nós mesmos, de nossa vida espiritual diante do juiz, pois nós seremos julgados e somos julgados por ele. Esta é uma observação e uma meditação serena e verdadeira. Nós temos um juiz sobre nós. E este juiz diz que nos julgará com a mesma medida com que julgamos os outros. Examinaremos, então, esta parte. Devemos ser muito largos em examinar os outros. Isto é, nós deixaremos escapar o que os outros erram contra nós, para que, do mesmo modo, Deus possa agir conosco e nos perdoar nos nossos erros. Portanto, a primeira coisa é percebermos que Deus é o nosso juiz. A segunda é Deus é o nosso legislador. Legislador é aquele que cria as leis. Portanto, nós não precisamos de criar em nós mesmos nenhuma justificativa ou argumento ou palavra para julgar, pois o julgamento é de acordo com a lei. A lei espiritual é a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Esta é a lei no reino de Cristo, é a lei da vida. Precisamos compreender isto para não cairmos na legislação carnal
na lei que mata. Na verdade, toda a lei de Deus nos guiou a Cristo. E Cristo cumpriu a lei. Como ele cumpriu? Morrendo. Assim, o único legislador é Deus. É o único que tem a palavra, os estatutos e os juízos. Portanto, quando nós somos orgulhosos por causa do pecado, queremos ser também legisladores. Então criamos uma justiça própria, a qual Deus detesta. A terceira coisa é que ele é nosso rei. Portanto, ele é o poder executivo. Ele executa as coisas. Se ele é o nosso rei, podemos deixar as coisas com ele. Não precisamos de operar em nenhuma dessas três áreas. É interessante que no mundo também existe o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. É o mesmo que Deus é para nós. Deus é o único que pode exercer os três poderes ao mesmo tempo. Portanto, se temos Jesus como rei, legislador e também como juiz, nós podemos descansar, pois ele é mesmo até o nosso advogado. Então ele é tudo. Por isso, por mais de 300 vezes aparece em Cristo Jesus. Estar em Cristo Jesus é descansar. Exercitar a nossa mente em juízo, em legislação e em reino particular é cansar. É algo que não é nosso papel. Ainda não recebemos poder para julgar, como está escrito em Apocalipse. Alguns, durante o milênio, receberão poder para julgar. Claro que este poder será dado pelo Espírito de Deus. Mas enquanto nós não recebemos este poder, devemos estar naquele que é juiz, legislador e rei. É assim que nós descansamos, pois estamos no seu reino. Todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Portanto, juiz, legislador e rei fala de todo o poder que foi dado a Cristo. Louvamos Jesus por isto, e nisto nós descansamos, porque deixamos de exercitar a nossa mente para tomar o ofício que é de Deus, que é de Jesus Cristo. Não entremos nesta seara, nem entremos nestas coisas de juiz e de legislação. Estejamos sujeitos ao rei, estejamos sujeitos à sua lei, estejamos sujeitos ao seu julgamento. E como está escrito, o julgamento começa por cada um de nós. Se há um juiz sobre nós, nós estaremos muito atentos na nossa vida espiritual para não pecarmos. Bendito seja o Senhor, e que jamais tomemos o lugar do Senhor. Sejamos como José. Quando os irmãos de José chegaram no Egito e eles lhes foram apresentados, ele disse, quando eles estavam com medo do julgamento de José e da vingança que ele teria direito, José diz, estou eu no lugar de Deus? Seus irmãos o haviam vendido e jogado numa cisterna. Portanto, eram dignos de um julgamento muito rigoroso. Mas isto não cabia a José. Isso é um exemplo para nós. Estou eu em lugar de Deus? Que o Senhor nos livre de estar no lugar dele. Que possamos louvar o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu em nosso lugar, para que estejamos agora no seu reino. Bendito é o reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.